Bom, qual é a estratégia mais simples de todas? Que é uma absoluta ferramenta de proteção. Vocês vão cair para trás, mas é a diversificação, tá? É não concentrar todo o capital numa única classe de ativos, tá? Isso aqui vale para o investidor de longo prazo, vale para o cara que investe em renda fixa, vale para o cara que trabalha com fundo imobiliário, vale para o trader, tá? Então o trader também deve diversificar. Enquanto o investidor diversifica em classes de ativos diferentes, o trader, via de regra, deveria diversificar em estratégias de perfis diferentes. Uma estratégia seguidora de tendência, uma estratégia de retorno à média, uma estratégia que se expõe à volatilidade, né? Então, com isso aqui vocês vão poder extrapolar para outras coisas, tá? Bom, vamos lá. Então, a primeira e mais simples estratégia é a estratégia da diversificação. Então, olha só, pessoal, esse gráfico, tá? O que mostra esse gráfico aqui? Esse gráfico, ele mostra nada mais, nada menos do que a variação nos últimos 10 anos, ou seja, de 2010 para cá, do dólar e do Ibovespa. Olha que coisa interessante, tá? Vocês sabiam que o dólar subiu aí 200%, pessoal, de 2010 para cá? Né? Então, aqui eu tô colocando R$2.000, tá? Só para poder comparar com os outros exemplos ali que eu dei. Vocês já vão entender. Então, olha só, quem começou com R$2.000 lá em 2010, certo? No dólar, hoje teria aí por volta de R$6.000. Olha que coisa interessante, tá? Então, isso aqui é simplesmente a variação do dólar de 2010 para cá. E aqui é o Ibovespa, em laranja, né? Olha só, quem colocou R$2.000 no Ibovespa, ou na BOVA11, ou num fundo de ações, né? Teve um retorno aí por volta de 40%, né? Por volta de 40% de 2010 para cá, tá? Ou seja, retorno aí de 40%, falei, né? Olha que coisa interessante. Então vamos lá. Qual é o melhor dos mundos aqui? O melhor dos mundos é você alocar naquilo que você acredita que vai subir mais, né? E aceitar os períodos de queda. Só que eu te pergunto, você sabe, o que vai subir mais? Não. 2, você sabe quais serão os períodos de queda? Né? Seja para ou se preparar psicologicamente ou realizar as posições e comprar depois quando vai começar a subir? Você sabe disso? Número 1, você não sabe disso, eu não sei disso, tá? E quem diz que sabe está tentando te enganar. Então deixe de ser inocente, isso não tem como saber disso. Vão vir com as técnicas mirabolosas, mirabolantes. Mirabolosas é bom, né? Mirabolantes, olha só, você vender aqui. Cara, isso não existe, tá? Isso é só pra enganar vocês. Só que as pessoas caem, né? Porque é isso que elas querem ouvir. O que as pessoas querem ouvir? Aonde vender no topo e aonde comprar no fundo. Existe isso? Não existe, tá? Sinto informar, não existe. Tá? Então, ou você aceita isso quanto antes, ou você vai ser enganado, tá? Ou, se não enganado, você vai ser cúmplice, né? Que é o termo que eu mais gosto. É super forte esse termo, né? Mas vai ser cúmplice, quer ser enganado, tá? Então, isso aqui é só para demonstrar como é que Ibovespa e dólar. Por que Ibovespa e dólar, né? Porque quando o princípio básico da diversificação, que é a estratégia mais simples de todas, né? Ela parte do princípio que se eu trabalho com papéis, com mercados que têm correlação inversa ou correlação negativa, né? Eu tendo a, número 1, ter um retorno melhor e, número 2, diminuir a volatilidade da minha carteira. Olha que coisa interessante. Sim, ter um retorno maior e diminuir a volatilidade do meu patrimônio, tá? Correlação inversa, o que isso significa? Significa o seguinte, quando um mercado está subindo, o outro está caindo. Quando um está subindo, o outro está caindo. Né? Então, quando uma coisa está indo mal, a outra vai lá e cobre, né, aquele retorno negativo. Quando uma outra coisa está indo bem, eu vou entregar uma parte daquele retorno, né, em troca da minha defesa que eu fiz no outro papel. Tá? Então, o que eu propus aqui? Tá? Então, aqui são dois mercados tradicionalmente correlacionados de maneira negativa, né? Negativa ou correlação inversa, como vocês queiram, que é a bolsa e o dólar. Agora, vejam que interessante esses três gráficos aqui, pessoal. Tá? O que quer dizer esses três gráficos? Então, esses três gráficos dizem o seguinte. Tá? Em azul, que aqui no começo é muito parecido, né? Aqui em azul, nós temos o seguinte. Eu vou montar essa posição colocando metade. Então, lá em 2010, o cara que colocou metade no dólar
e metade dos R$2.000, né? E metade em Ibovespa, né? Ou seja, ele transformou aqueles R$2.000 em, olha lá quanto, peraí que não pegou ali. Transformou aqueles R$2.000 em, enfim, aqui ó, uns 4.500 mais ou menos, né? Não sei porque não tá mostrando ali. Não tá mostrando, beleza. Vamos tentar pegar ali, né, poxa vida. Lá, ó, em 4.500, tá certo? Ou seja, o cara que colocou 50, metade, R$4.500, tá? Ou seja, obviamente, né, ficaria bem aqui no meio do caminho. Claro, né, entrou com 50. Só que aí que vem a grande magia e só aqui, isso aqui que eu tô falando já valeria um vídeo. Inclusive tem uma aula de 2 horas só sobre esse assunto aqui que eu estou tratando. Ao invés do indivíduo lá no começo da sua estratégia colocar metade, ele vai querer e vai usar a volatilidade a seu favor. Ou seja, ele vai fazer o que a gente chama de rebalanceamento. Tá? Então aqui eu coloquei 2 diferentes estratégias de rebalanceamento. Tá? Uma só entrou lá no começo, colocou metade, lá no final como é que seria o retorno. Em laranja, o que vai acabar acontecendo? O cara colocou 50. Só que com o passar do tempo, como vocês estão vendo aqui em laranja, aqui em azul, isso oscila, né? Oscila. Ou seja, tem horas que a bolsa está subindo mais que o dólar, tem horas que o dólar está subindo mais que a bolsa. Será que eu não poderia me beneficiar desses períodos que a bolsa sobe mais que o dólar cai mais que a bolsa e realizar lucro da bolsa e comprar dólar, ou o oposto, quando o dólar estiver subindo demais, realizar o dólar e comprar a bolsa quando a bolsa estiver caindo? Isso é o tal rebalanceamento, ou seja, aqui ó, em laranja eu tenho uma estratégia de rebalanceamento de 60-40, ou seja, eu comecei com 50-50. Quando eu tiver um dos dois, né, com 60% da posição total, o que eu faço? Eu faço um rebalanceamento, ou seja, eu vendo aquele excesso, né, eu trago de novo a minha posição para 50-50. A partir do momento que eu tenho, de novo, um desnível, né, que eu tenho um dos dois papéis ficando com 60% da posição, eu vendo, né, o excesso de posição que eu tenho naquele que subiu mais, né, e equalizo de novo a minha posição para 50%. Tá? Então, nessa primeira estratégia aqui, é a 60-40, ou seja, quando há uma discrepância de 10 pontos, né? Ou seja, eu comecei com 50-50. Se chega a 60 ou se chega a 40, eu faço rebalanceamento. Olha que coisa interessante. Em laranja, nós já temos um retorno melhor, tá? Olha só, o retorno aqui ele já vai para quase R$5.000, tá? No período. Ó, 4.855, fazendo o rebalanceamento. Captaram a ideia? Começou com 50, tá? Quando um dos dois, ou o dólar ou a bolsa, toma 50, tem 60% da posição, eu vendo parte daquela posição e trago tudo para 50 de novo. E eu vou fazendo esse rebalanceamento de tempos em tempos. Isso por si só, pessoal, já é uma estratégia de proteção. Isso por si só já é uma estratégia de proteção, ou seja, é uma forma ultra elegante de você vender aquilo que está caro da sua carteira e comprar aquilo que está barato dentro da sua carteira. Cara, isso é absolutamente elegante, tá? E por que é uma estratégia de proteção? Porque, você está em mercados correlacionados de maneira inversa e quando um estiver subindo muito mais do que o outro, você vai realizar o lucro daquela porção e vai comprar aquilo que está caindo. Quando ninguém quer comprar, quando deveria comprar, quando está caindo, né? Que, falando de uma estratégia de longo prazo, não faria essa posição. Só que olha que coisa interessante. Será que esse rebalanceamento de 60-40 é a melhor porção? É a melhor fatia, né? É o melhor desvio para se fazer esses rebalanceamentos? Eu fiz vários testes e o melhor teste que eu cheguei aqui nessa combinação, nessa carteira que é Ibovespa e dólar de 2010 até agora, ou seja, 10 anos, foi 55-45, ou seja, eu reduzi, né, o quanto essa posição aqui pode oscilar, inicial de 50-50. Então eu começo com 50-50. Se um dos dois atinge 55 e o outro obviamente 45, eu vendo aquele montante de excesso e equalizo de novo para 50. Equalizo de novo para 50. Sempre que tem uma diferença maior do que 55% para algum dos lados, eu equalizo para 50. Olha o resultado, pessoal. Olha o resultado, tá? Ou seja, aqui eu tenho uma volatilidade menor, tá? Não sei se no olho dá para ver aqui, tá? Eu tenho uma volatilidade menor, ó, em relação ao anterior,
ok? E eu tenho um retorno absolutamente maior. Olha lá o quanto essa lógica aqui proporcionou de retorno. Proporcionou, ó, 7 mil reais, tá? Olha que coisa interessante. E dentro dessa política aqui de rebalanceamento, tá? Ou seja, quando a bolsa ficou com mais de 55% da posição, vendeu aquele pedacinho de bolsa, colocou no dólar. Quando o dólar ficou com mais de 55%, vendeu aquele pedacinho de dólar e colocou em bolsa. Ou seja, você comprou bolsa quando caiu, vendeu dólar quando subiu. Você vendeu bolsa quando subiu e comprou dólar quando caiu. Você, fazendo isso, teve um retorno maior, né, do que simplesmente estar exposto ao dólar, que foi, desses dois universos, o que mais subiu. Então, olha que interessante, você só diversificando, você já se protegeu, tá? Ou seja, a diversificação, pessoal, ela por si só é uma estratégia de proteção.